Olá, bem-vindo ao Pod 18, podcast da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Núcleo Sorocaba. É com grande alegria que hoje nós temos um convidado especial, Alexandre Martins, gerente do escritório regional do Sebrae Sorocaba. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo, é uma alegria para a diretoria da ADCE recebê-lo para falar sobre o tema empreendedorismo. Vanderlei, é uma honra, né, receber esse convite da ADCE, Núcleo Sorocaba, poder estar aqui, abrir os trabalhos de 2025, né, poder conversar sobre empreendedorismo, algo que eu gosto demais, né, poder falar, né, sobre aquilo que é mais importante para os nossos empreendedores de Sorocaba, de região, enfim, né, aonde esse podcast chegar, né, que leve informação e conhecimento aí para que os nossos empreendedores possam ter sucesso nos seus negócios. Gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Alexandre, né? Você é filho de um empreendedor, porque trabalhou com motos em Sorocaba, nasceu em Sorocaba, mas já existe essa veia de empreendedorismo na sua família e você foi para esse lado? Exatamente, Vanderlei. Eu tive, né, essa oportunidade, né? Meu pai toda a vida trabalhou por conta, né? Então ele passou por vários negócios e marcou muito, né, a minha início da adolescência, começar a fazer serviço de banco, né? O que a gente chamava antigamente dos boys, né? Fazia o serviço bancário, né? Então eu estudava um período, depois no período da tarde eu ia até, né, o comércio do meu pai, que ficava na Hermelino Matarazzo, né, no comecinho, ali no pé do viaduto Jânio Quadros. Eu passava lá para, imagina, uma criança de 13 anos de idade, né, pegar o rendimento, né, as vendas do dia e fazer o serviço de banco, né? Hoje é quase inimaginável, né, você mandar uma criança, né, levar dinheiro ao banco, né? Mas naquela época, né, estou falando lá, né, de 1980 e pouco, então eu subia, naquela época os bancos eram lotados, né? Você ficava horas e horas, muitas vezes, nas filas, né? E o tempo que eu ficava no comércio do meu pai, eu ficava observando, né? Os clientes entrando, né? As vendas acontecendo, as motos chegando para fazer manutenção na oficina, e eu acompanhando, né? Vendo meu pai conversar com os colaboradores, os vendedores, os mecânicos da oficina, né? E aquilo, né, quase que uma brincadeira, né, para uma criança ali entrando na adolescência. Comecei tirando pó da prateleira, né, então eu tirava pó da prateleira, arrumava as mercadorias, as peças ali de moto, né, e aquilo foi me despertando, né, um interesse, e eu não saí mais, né. Hoje eu estou completando aí, né, completei, na verdade, já estou indo para completar 52 anos de idade e não parei mais de falar de empreendedorismo, né. Então isso acabou norteando a minha escolha, né, pela faculdade, né. Fui fazer administração de empresas aqui em Sorocaba, na Universidade de Sorocaba. Logo depois tive a oportunidade de entrar no Sebrae, depois já no Sebrae acabei me especializando em gestão empresarial, comércio exterior, gestão de projetos, né, e já se passaram aí, né, desde esse início aí, mais de 30 anos, né, só de Sebrae, né, esse ano eu vou completar 27 anos, né, defendendo a micro e pequena empresa, né, trabalhando por vocês empreendedores que estão nos ouvindo. Então, Alexandre, olha, as pessoas ouvem, leem nos jornais, vêem na televisão, passa ali na Avenida São Paulo, vê um prédio bonito, grande, escrito Sebrae, mas a Sorocaba tem mais de 10 mil comércios varejistas. Sorocaba é uma metrópole, né, em termos de comércio. Mas eu acredito que muitas pessoas não sabem o que é Sebrae. Na verdade, não é nem o que é o nome Sebrae, mas o que é Sebrae, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, que vão continuar assistindo primeiro, né? Antes de falar em Sebrae, empreendedorismo, o que é Sebrae? Por que foi criado o Sebrae? Para as pessoas entenderem que esse serviço de apoio, né, ao pequeno, ao microempresário, né, ao Sebrae,
que é? Por que teve essa ideia, essa proposta, né, de se fazer o Sebrae? E para que as pessoas, ao também ver nome Sebrae, entender um pouco mais, né? Tem muitos comerciantes que abrem e fecham porque não buscam uma consultoria, uma assessoria do Sebrae que é útil. Então, o papel desse podcast tem essa finalidade, né? De educar, de orientar, de ajudar as pessoas que vão abrir, que estão pensando em abrir um negócio ou que já abriram, para o que é Sebrae? Por que buscar o Sebrae? Bacana, Vanderlei. Bom, agradecer você, né, pelo Pod 18 aí, toda a diretoria da DCE, pela oportunidade de explicar, né? O Sebrae, né, embora ele já exista desde a década de 70, né, o sistema S como um todo, né, lá atrás eram 4, 5, hoje são 9 S's, né? Cada um atuando na sua frente, né? Então são serviços sociais, né? Isso está previsto na Constituição brasileira e cada S tem a sua finalidade, né? Especificamente a gente vai falar hoje aqui do Sebrae, né? Assim como existe o SESI, o SENAC, SESC, SENAT, SENAI e por aí vai, né? Então o Sebrae ele foi constituído, né, na década de 70 com o objetivo de ajudar aquelas pessoas que estavam iniciando os seus negócios. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela adquire ao longo da carreira profissional uma série de experiências, né? Uma série de conhecimentos que ela adquire trabalhando num comércio, num serviço, ou até numa indústria, ou até num agronegócio, porém, ela nunca passou por uma capacitação, por um treinamento ou por uma formação para ser empreendedor. Tá? E quando você se torna empreendedor, né, você precisa de uma série de apoios. Né? Um deles é o que a gente falou, né, a capacitação, o conhecimento. E o Sebrae, né, ele foi constituído com esse objetivo, de oferecer, né, produtos, serviços, soluções para que o empreendedor possa se preparar para poder gerir o seu negócio. A gente vê que a cada dia que passa, o desafio do empreendedor é maior. Por quê? A tecnologia vem mudando, né, a forma de você empreender, vem mudando a forma como nós consumimos produtos e serviços. Então isso vem possibilitando, né, quebras de barreiras de entrada. Então hoje é muito fácil você abrir uma empresa. Por outro lado, é muito difícil você manter essa empresa. E aí entra a importância do Sebrae, né? Porque os desafios são enormes, né? Então, hoje, você tem uma empresa instalada aqui em Sorocaba, da mesma forma que você pode vender para o mundo todo, né? O mundo todo pode vender para os consumidores de Sorocaba. Uhum. Então, muitas vezes, né, o empreendedor, ele, baseado nessa experiência que eu comentei inicialmente, nesse conhecimento que ele já tem, ele se sente empoderado, ele se sente preparado para empreender. E muitas vezes ele começa, ele organiza, ele monta o seu negócio, mas ele não faz os estudos preliminares, né? Ele não se organiza da melhor forma para poder gerir o negócio. Então a gente pega muitos casos, Vanderlei, de pessoas que chegam até o Sebrae, que escolhem um ponto comercial, fecham o contrato, reformam o prédio, investe, né, na testeira, na luminária, coloca o balcão, as prateleiras e muitas vezes chega ao Sebrae falando, olha, eu gastei todo o meu dinheiro, toda a minha rescisão e agora eu estou vindo ao Sebrae para pegar dinheiro para comprar mercadoria e capital de giro. Né? Ou seja, já começou com os dois pés esquerdos. Né? Uhum. Por quê? Primeiro que empresa sem histórico, os juros do empréstimo é mais alto e muitas vezes o banco não empresta para quem não tem histórico. Né? Então, você já começa tendo parte do seu lucro dividido com uma instituição financeira porque você pegou empréstimo. Muitas vezes o negócio termina nessa fase porque a pessoa não consegue o crédito, né, para começar. E aí você percebe, né, que a pessoa não fez o devido planejamento para poder iniciar o negócio. E aí entra, né, o papel importante do Sebrae, né, de orientar a pessoa desde o primeiro passo. O que é o primeiro passo? Tive a ideia de abrir um negócio, poxa vida, deixa eu conversar com o Sebrae, com os consultores, com os analistas do Sebrae, para que eu possa tirar as minhas dúvidas, para que eu possa pegar dicas. Por quê? Muitas vezes eu acho que sei tudo,
né? Porém eu nunca empreendi. Então você percebe que as pessoas vão descobrindo muitas coisas, embora tenham experiência sobre o setor, sobre o segmento, por já terem trabalhado com aquilo, mas vão descobrir que no dia a dia o papel do empreendedor ele é muito maior. Ele é muito mais desafiador, né? A concorrência hoje é muito mais acirrada. Então ele precisa realmente fazer esse processo de preparação. E aí é importante que ele conheça o Sebrae, né? Como você disse, né, o Sebrae hoje aqui em Sorocaba está na Avenida São Paulo, 1182, né, aqui no Além Ponte, pertinho aqui, né, do endereço do POD 18, que está aqui em Santa Rosália, né? Nós estamos ali na Árvore Grande, né, ao lado da concessionária ali da Cobel, né, da Volkswagen, do lado de uma farmácia e de um açougue ali, à disposição para poder atender os nossos empreendedores e orientá-los. Importante frisar, Vanderlei, que o serviço do Sebrae, todo esse serviço de orientação, ele é gratuito. Tá? Então o empreendedor pode consumir, né, todos os produtos e serviços do Sebrae de forma gratuita. Claro que existem algumas atividades mais avançadas que têm um custo, é tudo subsidiado, mas é um custo baixo. Mas o empreendedor que não quer pôr a mão no bolso vai conseguir ser suprido, né, de todo o conhecimento que ele precisa. Até porque o Sebrae, além da unidade física, né, ele está presente, né, a nossa área de cobertura do Sebrae de Sorocaba são 28 municípios, a gente tem Sebrae físico nos 28 municípios. Só na cidade de Sorocaba nós temos mais de 14 endereços, né, onde o empreendedor pode receber orientação. Olha que interessante. Nossa sede está na Avenida São Paulo, mas nós estamos, né, em todas as casas do cidadão. Nós estamos dentro da Universidade de Sorocaba, nós estamos dentro da Associação Comercial. Em breve estaremos dentro do Sim Comércio, né, lá na Cesário Mota. Então o Sebrae, né, tem inúmeros endereços para que o empreendedor possa ser atendido de forma gratuita. E aí ele vai conhecer a fundo todos os produtos e serviços do Sebrae. Então o Sebrae ele serve desde o básico, por exemplo, para você ir até lá, tirar uma dúvida pontual, para você emitir uma guia, por exemplo, do MEI, para você fazer a formalização do MEI. Para quem está mais avançado, né, eu quero passar por uma consultoria, né, eu quero discutir sobre as questões financeiras do meu negócio, eu quero fazer uma capacitação, um treinamento, eu quero conhecer todos os comportamentos empreendedores de sucesso. Então a gente vai desde orientar até ele passar por uma capacitação como o Empretec. Enfim, eu poderia passar aqui o dia todo, né, falando sobre as soluções do Sebrae, né, mas a ideia aqui, né, Vanderlei, é a gente deixar, né, um gostinho de quero mais para os nossos empreendedores, né, para que eles possam, né, também ficarem curiosos e irem até o Sebrae. O Sebrae, né, ele está disponível no 0800 570 0800, que é a ligação gratuita. Tem atendimento pelo WhatsApp, tem atendimento, né, via site, né, www.sebrae.com.br. O 0800 que eu acabei de citar, ele funciona 24 horas, 7 dias da semana. Então o empreendedor, né, só vai ficar sozinho se ele quiser. Conta para mim, Alexandre, como é que você avalia o cenário atual do empreendedorismo de Sorocaba, né, e da região? Que setores têm mostrado maior crescimento, né, ou potencial? Bacana, essa é uma pergunta bastante importante, né, para quem está pensando em empreender, né? Sorocaba, assim como a região metropolitana, ela vem passando por um momento que eu classifico como um momento mágico, um momento muito oportuno. A pandemia, né, fez com que as pessoas que moram na capital, né, em São Paulo, ou na região metropolitana de São Paulo, descobriram que é bom morar no interior, né? Tá muito próximo de São Paulo. Então, né, a pandemia, né, trouxe muita tristeza, né, trouxe uma grande revolução, mas pensando em negócios para a região metropolitana de Sorocaba foi muito bom. Por quê? Muitas pessoas, né, mudaram, muitas pessoas estão mudando, muitos investimentos a região tem recebido, né, mudou a característica, né? Antes os dias mais difíceis de ir para São Paulo eram segunda e sexta, né, por conta do maior fluxo. Hoje, né, isso já é terça e quinta, né? Então as pessoas optaram por ficar 4 dias da semana no interior e apenas 3 em São Paulo, porque hoje é possível você gerir, né, o seu negócio, né, à distância. Então,
muitos executivos, né, muitas famílias de executivos que residiam em São Paulo hoje estão residindo na região metropolitana de Sorocaba. Essa é uma informação que nem todo mundo sabe, mas é uma realidade. É por isso que a gente vive ainda, né, reflexos do boom, né, na construção civil na região metropolitana de Sorocaba. Então a gente não para de ouvir, né, anúncio de investimentos, da instalação de novas indústrias, novas fábricas, novos empreendimentos, né, é de conhecimento de todos, né, só a Toyota, né, mais de 11 bilhões, né, está investindo aqui na região. Isso podia citar inúmeros outros investimentos. Isso traz, né, novos profissionais, novas pessoas que vão morar, que vão estudar, que vão, né, se desenvolver aqui na região metropolitana de Sorocaba. Então isso aquece, né, o mercado da construção civil, né, o mercado imobiliário, aquece, né, o comércio, aquece o serviço, né, faz com que outras indústrias que estejam na cadeia produtiva, né, dessas grandes empresas se instalem na região, né? Então isso promove o desenvolvimento econômico. Então a gente vê, né, os números expressivos, né, no aumento da população, né? Então são mais consumidores, né, recebendo salários, né, que estão empregados, que estão consumindo no comércio e no serviço, né, da região. Então a gente vê, né, uma excelente perspectivas, né, perspectivas para os próximos anos, né? Então é oportunidade para aqueles que se preparam, né, para aqueles que buscam conhecimento, poderem iniciar o seu negócio. Então quando a gente olha, né, os números, né, de abertura de micro e pequenas empresas na região, isso é um grande destaque. Quando a gente vê a questão do crescimento, né, do PIB, do Produto Interno Bruto da região metropolitana de Sorocaba, a gente vê crescimentos expressivos. Há estudos que apontam que a cidade de Sorocaba, em especial, deve passar, né, o PIB de São José dos Campos, né, em 2 anos. Né? Isso graças a todos esses investimentos que estão acontecendo, né, na cidade de Sorocaba. E como Sorocaba, né, sendo uma metrópole como ela vem puxando o desenvolvimento econômico dos municípios ao redor, né? Então, né, você vê Boituva se destacando, né? Você vê Araçoiaba da Serra se destacando, né? Eu diria que até os municípios menores, né, como Capela do Alto, né, que teve, né, um volume de 40 a 50 indústrias instaladas no município, um município que tinha uma característica totalmente agro, né, rural. Hoje já é uma cidade mista, né? Então você tem lá indústria, comércio e serviço. Você vê que a arrecadação municipal triplicou, né, nos últimos 8 anos, né, em virtude de boas políticas, né, públicas, mas também em consequência, né, desse desenvolvimento econômico acelerado por conta da pandemia. Né? Então, para quem tem o desejo, né, a vontade de empreender, é importante, né, ter esses dados, olhar para essas informações para poder, né, identificar os setores, né, com maior potencial para que ele possa aí ter um negócio lucrativo, ter um negócio exitoso, né, e como a gente sempre fala, né, o sonho não virar um pesadelo. Você acredita que essa nova geração, né, os jovens, que hoje eles buscam também abrir os seus negócios, que já não é aquele negócio tradicional de porta aberta, mas no e-commerce, né? A gente percebe, eu tenho visto alguns exemplos de jovens investindo em fábricas de camisetas e coisas assim que vão. Existe um trabalho de vocês específico de orientação para o jovem, pensando nele como um empreendedor? Sem dúvida, esse é um trabalho que o Sebrae já vem trabalhando há décadas, né? A gente começa a trabalhar os nossos jovens bem pequenininho, Vanderlei, né? O que é pequenininho? A gente está falando da criançada que está lá, né? Iniciando a 7ª, né? Com 7 anos, iniciando a 1ª série. Tá. Né? Nós estamos falando da criançada que está no Fundamental 1, depois nós estamos
pegar a criançada do Fundamental 2. Mas como fazer com eles? Então, Vocês hoje, pro Sebrae ou vai a na gente tem escola? uma metodologia, né, onde a gente vai para dentro da escola, né? Tá. O programa ele chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, né? Tá. Onde o Sebrae capacita os professores, né? Sejam eles da rede municipal ou sejam eles da rede privada, então uma escola particular, né, ela pode fazer um convênio, uma parceria com o Sebrae, onde o Sebrae treina os professores, né, sobre empreendedorismo. Então é uma disciplina para cada série. Então do 1º ao 9º ano, né, do Fundamental 1 ao Fundamental 2, o Sebrae desenvolveu uma matéria, uma disciplina onde o Sebrae treina o professor para que ele possa ensinar aos alunos sobre o empreendedorismo, de acordo com a faixa etária, né? Então, obviamente, com um aluno ali iniciando com 7 anos, né, ele vai ter, né, toda uma linguagem, uma série de atividades de acordo com a faixa etária, diferente de um aluno ali com 14, 15, 16 anos de idade no 9º ano, né, onde ele já vai estar pensando numa criação de uma empresa, né? Obviamente que o Sebrae entende que nem todos os jovens, né, nem todas as crianças serão empreendedores, mas o comportamento empreendedor ele é essencial, ele é crucial para que a pessoa hoje possa ser um cidadão, né? Um cidadão preparado para lidar com os desafios pessoais, um cidadão preparado para poder lidar com o dinheiro, um cidadão que conhece os problemas da sua comunidade, que consegue interagir, que consegue, né, pensar em soluções, né, para os problemas do seu bairro, né? Então, a ideia do Sebrae em trabalhar a educação empreendedora desde pequeno é formar cidadãos mais conscientes, preparados para esse mundo, né, digital, esse mundo conectado, esse mundo em constante transformação. Então o Sebrae tem feito isso de uma forma bastante significativa. Para você ter uma ideia, Vanderlei, agora no final de 2024 a gente fechou os números de atendimento, né, do ano. Em educação empreendedora, nós atendemos mais de 80 mil alunos na região metropolitana de Sorocaba, nesse formato. Maior que muitas cidades. É verdade. População é verdade. Eu tenho municípios com 8 mil habitantes que eu atendo, né? O exemplo Tapiraí e Alambari. Então nós capacitamos 80 mil alunos, mais de 80 mil, 83 e alguma coisinha, não vou lembrar o número exato, mais de 80 mil alunos na região. A gente continua ampliando. Para o ensino médio, a gente também tem uma metodologia de trabalho, né? Obviamente que vou voltar um passo atrás aqui. Destacar que a gente doa uma apostila para cada aluno que participa do programa. Isso para os alunos da rede municipal. Para os alunos da rede privada, fica a critério da instituição privada. A gente fornece o material de forma eletrônica, então fica à disposição deles fazerem a impressão ou trabalharem só com as apostilas de forma eletrônica, que é o que tem acontecido na prática. Mas o Sebrae, além de transferir a metodologia, também entrega o material didático para que os alunos possam aprender bastante sobre empreendedorismo. Maravilha. No ensino médio, a gente tem trabalhado de uma forma mais digital. Então, o nosso programa ele chama Vai Lá e Faz. Né? A gente também prepara os professores para conhecer todo esse programa e são 86 horas de capacitação que pode ser distribuído ao longo do semestre ou ao longo do ano, onde o professor vai acompanhando o desenvolvimento do aluno por meio de uma plataforma digital que o Sebrae criou. Tá? E na faculdade, né, para quem já chegou no ensino superior, a gente já trabalha mais o conceito das startups, né? Como você falou, empresas de base tecnológica, né? Todas as empresas aí são digitais, né? São ideias de negócio que podem ser escaláveis. Obviamente que quando a gente fala de startup, a gente está falando desse tipo de negócio, mas a gente também trata de negócios tradicionais, até porque hoje na visão do Sebrae, a gente entende que os negócios que são híbridos, né? O que eu chamo de negócios híbridos? Né? Os negócios que têm presença física e presença digital são aqueles que estão alinhados com o futuro. Né? Hoje, para você ter um negócio, né, bem sucedido, ele precisa estar presente nesses dois mundos. Né? Se é que existe alguma divisão, né, entre o mundo virtual e o mundo real,
né, eu diria que a empresa que está hoje se preparando de forma competitiva, ela tem presença digital e presença física. Ou seja, né, existem algumas ideias de que as empresas físicas irão acabar. Né? Hoje, na minha visão e na visão do Sebrae, é que as empresas físicas irão continuar existindo. Né? Aquelas que têm presença digital estarão mais preparadas, estarão mais competitivas. Por quê? Hoje, né, o empreendedor que consegue, né, criar fatos, né, criar interesse no digital, consegue trazer a pessoa para o físico. E o inverso também é verdadeiro. Né? Então, muitas vezes eu crio situações, né, no ambiente da minha loja física e acabo atraindo o meu cliente mais distante ou mais próximo para o digital. Então, o grande desafio hoje do empreendedor é fazer esse jogo, né, do virtual para o presencial, do presencial para o virtual, e com isso você fixar a sua marca, fixar o seu produto, o seu serviço junto ao seu mercado consumidor. Né? Então, hoje é importante conhecer do digital e é importante conhecer de gente, né, para que você consiga fazer essa grande união entre os dois lados para que o seu negócio seja perene, para que o seu negócio seja competitivo. Maravilha, muito bom. Como é que o Sebrae, né, ele está auxiliando também, né, nessas novas tendências tecnológicas, né? Existe um departamento do Sebrae com profissionais específicos de consultoria nessa área de tecnologia, porque eu acho que existe duas coisas. Existe aquela pessoa que vai lá num bairro da Zona Norte de Sorocaba, ela aluga lá o salão, como você falou, e a partir da manhã ela vai abrir uma loja de capinha de celulares, de conserto de celulares. Existe um público-alvo para aquela loja. Mas hoje existe pessoas que têm a mesma tendência de ter essa loja de capinhas de celulares e etc. Tal, só que ela não cria a loja física, ela vai criar o e-commerce de capinha. E percebe-se nitidamente, é só consultar o Google, a gente vê o Mercado Livre, então nem se fala. Você entra no Mercado Livre, põe uma capinha de celular, vem uma dezena de lojas, muitas delas de Sorocaba. O Sebrae tem um departamento. Se a pessoa tem uma loja física e quer partir só para o e-commerce, ele tem essa orientação para transformar, ajudar a pessoa, o empreendedor, a transformar a loja dele física na e-commerce? Sem dúvida, Vanderlei. Toda a equipe do Sebrae está preparada, né, para poder dar essa orientação ao empreendedor. Né? A gente percebe, né, que a maior parte do público hoje que nos procura ainda procura por questões básicas, né? As dúvidas estão relacionadas à parte financeira, muitas vezes estão relacionadas à parte do marketing, né? O marketing se transformou muito, né? Se a gente voltar um pouco, a gente falava dos 4 P's de marketing, né? Depois falavam dos 8, né? Hoje se fala do marketing digital. Então hoje o empreendedor, para ele ter sucesso, ele precisa conhecer, né, desde os conceitos mais básicos, né? Então nós estamos falando da parte financeira. A parte financeira continua sendo o calcanhar de Aquiles, né? O maior erro, se é que eu posso já dar uma dica aqui para os empreendedores, Vanderlei, né? As pessoas continuam misturando as contas da pessoa física com as contas da empresa, né? Então precisa haver uma separação. O dinheiro da empresa, não é do dono da empresa, né? O dinheiro do dono da empresa é o Prolabore. Para você ter uma ideia, tem gente que quando você fala de Prolabore, ela fala o que é Prolabore, né? Prolabore nada mais é do que o salário do dono do negócio, né? Então o empreendedor não pode tirar dinheiro da empresa para trocar de carro, não pode pegar dinheiro na empresa para pagar as contas, né, da escola dos filhos, né, para fazer a compra do mês, né? Então, mas peraí, como é que eu vou sobreviver? Eu que investi no negócio, né, o negócio tem que me remunerar. Perfeito, esse é o conceito. Mas ele precisa ter um plano de trabalho, ele precisa ter definido um valor, né? Até porque, né, o lucro da empresa ele precisa ser reinvestido, né, para que o negócio se desenvolva. Mas voltando à sua pergunta, né? Então, foi bem colocado, porque isso é o que acontece, né? Exatamente. Na maioria das... Então esse é o maior erro, continua sendo, né, historicamente. Então a parte financeira eu diria que é o básico, né? É a base para o negócio poder avançar, ou o calcanhar de Aquiles, né, dos nossos empreendedores. Mas voltando, né, hoje, né,
além de você, né, conhecer, né, o básico de finanças, o básico do marketing, o básico de uma administração do seu negócio, você precisa conhecer hoje, né, do digital. Né? Você precisa hoje conhecer um pouco de tecnologia. Né? Por quê? A hora que você vai para o digital, a gente vê N situações da pessoa contratar uma empresa, né, especializada em criação de sites, em e-commerce, né, e a pessoa vai ao Sebrae após 3 meses, após 6 meses, e com a seguinte questão: olha, eu investi, eu gastei uma grana e não tive uma venda nos últimos 6 meses no digital. Tá? Então, muitas vezes a pessoa ela não se preparou, ela não foi buscar conhecimento, ela não estudou o mercado. A gente muitas vezes fala que o Mercado Livre é uma maravilha, muitas vezes é uma maravilha para comprar. Né? Mas se você se colocar como mais um seller, né, como mais um vendedor do Mercado Livre, a gente vai ver que você precisa de muita estratégia por trás, né, posicionamento, você precisa, né, produto de qualidade, você precisa de reputação, você precisa ter preço, né, você precisa fazer uma boa descrição do seu produto, você precisa de impulsionamento, você precisa saber fotografar o produto, você precisa fazer uma boa descrição do produto. Então, as pessoas vão para o digital sem o devido preparo. E aí é importante que as pessoas passem pelo Sebrae para fazer a sua preparação. Então ela precisa adquirir conhecimento, ela precisa entender como o digital funciona para que ela possa criar uma estratégia. É aquela mesma questão, né? Os desafios que você tem no físico, eles são muito parecidos no digital. Então, se eu montar uma loja de rua, né, e não fizer, né, a devida propaganda, se eu não tiver uma boa apresentação, se eu não me conectar com o meu mercado consumidor, possivelmente eu não vou ter vendas suficientes para pagar os custos fixos. Né? E aí essa conta não fecha. Então eu preciso me preparar. E aí quando você vai para o Sebrae, né, você vai passar, né, a ter a sua visão ampliada, você vai receber toda a orientação necessária, aonde a gente normalmente cria uma trilha de desenvolvimento para esse empreendedor. Então, com uma série de passos que ele precisa fazer para poder adquirir o conhecimento necessário, por exemplo, para ele ir para o digital, para ele criar um negócio tecnológico. Então, quando eu falei aqui de startup, né, eu estou com uma ideia inovadora, né, de lançar um serviço que é escalável para ajudar os empreendedores, né, de forma digital. Então hoje existem N plataformas, por exemplo, para apoiar o microempreendedor individual, né, que é a forma mais simplificada de você começar um negócio. Né, e normalmente todas as empresas, né, começam pequenas, né, começam como MEI, e a partir daí elas vão se desenvolvendo. Eu já tenho que ter esse pensamento do físico e esse pensamento do digital. Ou o pensamento só do digital se eu vou só na linha do digital. Então é importante essa preparação, essa capacitação, sentar com o analista, conversar com o consultor do Sebrae para poder tirar as dúvidas pontuais e, mais do que isso, né, pegar um roteiro de preparação para que ele possa, né, começar o negócio com os 2 pés direitos, né, começar de forma preparada. Isso é o que chamam de plano de negócio? Exatamente, eu ia tocar nesse ponto. Não dá para você começar um negócio sem você ter um plano nas suas mãos. Tá? E eu dou uma dica ainda para o empreendedor: faça o seu planejamento, faça o seu plano de negócio, né, o que as pessoas gostam de chamar em inglês, né, business plan, né, faça a lápis. Né? Por que fazer a lápis? Né? Porque você vai precisar revisitá-lo, Vanderlei, ao longo dos dias, ao longo dos meses, dos anos, para que você possa ir apagando e reescrevendo o seu negócio. Por quê? Muitas vezes a gente hoje está vislumbrando, né, está enxergando algumas oportunidades, e conforme o negócio vai se desenvolvendo, a inovação, a tecnologia vai mudando a vida das pessoas, os hábitos dos clientes, dos consumidores, você vai reescrevendo, você vai adequando o seu negócio de acordo com
esse novo mercado de acordo com esse novo cenário. Então é importante, né, eu diria que, né, para um piloto de avião, ele só decola com um plano de voo. Né? O empreendedor deve seguir o mesmo passo. Né? Ele só deve iniciar o seu negócio se ele tiver um plano de negócio. Tá? Então o plano de negócios é o plano de voo do empreendedor. Eu perguntei uma vez a um empreendedor de sucesso qual é a fórmula correta, né? Ele falou, se você for abrir uma loja física, coloque na cabeça sempre, o primeiro lugar é ponto, o segundo lugar é ponto e o terceiro lugar é ponto. Porque ele fala que o ponto é o sucesso. Ponto evidente com condições de estacionamento, essas coisas todas. E eu perguntei para uma pessoa que eu conheço, que pensando no ponto de um shopping, né? Shopping no caso Iguatemi, que é famoso, ele saiu de um salão de beleza, né? A empresa dele que tem, e alugou um ponto no shopping e foi com tudo para lá, achando que por ser shopping ele ia explodir. Assumiu um compromisso de R$25 mil por mês, né, com aluguel, condomínio, e foi para lá 25 mil. E depois de X meses ele fechou a porta e saiu com prejuízo enorme porque ele não conseguia atingir os 25 mil para pagar as despesas, além de ter dinheiro para pagar funcionários e etc, etc tal, que a coisa não é 25, vai para 40. Sim. Aí eu falei, você parou para pensar, você fez um plano, né? Quantos cabelos você teria que cortar, pintar, e quantas unhas e quantas mãos teria que fazer? Ele teria que fazer uma quantidade imensa de serviços assim para pagar os 40 mil reais. Isso é comum, a pessoa ir muito para shopping, por isso que o shopping tem muito ponto que abre e fecha, abre e fecha. Então, hoje não é a maioria que pense ir para shopping, eu diria que é uma minoria. Você vê que nos grandes shoppings, né, a tendência continua sendo franquias. Né? Então, empresas que têm uma estrutura maior, né, onde você tem um investidor, né, então franquias normalmente você tem por trás investidores, né, pessoas que têm mais de um negócio, né, essa é uma grande característica. Lojas menores, né, em shopping, a gente vê inclusive uma mudança, né, nas características do shopping, né, não só lojas, né, que vendem produtos, mas o shopping tem se transformado, né, em um local de experiências. Então, uma série de novos negócios tem se instalado. Né? O próprio Iguatemi que você citou, Vanderlei, você vê, né, uma rotatividade grande de empreendimentos. Né? Se a gente olhar algumas fotos, algumas imagens do Iguatemi ou até do Esplanada alguns anos atrás, a gente vai ver claramente essa mudança, né, de menos lojas locais para mais franquias. Mais recentemente você vai ver mais a instalação, né, de restaurantes, né, outros empreendimentos de entretenimento, né, do que efetivamente lojas. Né? Mas as lojas continuam na linha de franquia. O que acontece normalmente é, de novo, né, a falta de planejamento do empreendedor. A relação de custo de um negócio, né, na rua é muito diferente do custo dentro de um shopping center. Eu diria que um outro detalhe importante a citar nessa nossa conversa é o cliente, né, do bairro. O cliente de rua muitas vezes não é o mesmo cliente do shopping. Então muitas vezes você vai com o mesmo nível de produto, de serviço para um shopping center, mas para um outro público. Então você precisa fazer uma adequação, né, de preço, de custo, de posicionamento, né? Ou seja, eu diria que é um negócio completamente novo. Né? Um salão de beleza em shopping é muito diferente de um salão de beleza de bairro. Né? Então você precisa fazer toda essa adequação para que o negócio tenha sucesso. Então o que a gente vê, né, na maioria dos casos, né, é um sonho. Um empreendedor, né, ter a loja no shopping. Então ele é um empreendedor de sucesso, né, muitas vezes com a sua loja
no bairro e ele não faz a devida preparação para ir dentro do shopping. Então, muitas vezes, né, deveria talvez ter criado um novo nome, uma nova marca, né, ter criado uma nova empresa para poder começar um novo negócio no segmento, né, de beleza estética, do que simplesmente transferir o seu salão, né, do bairro para dentro do shopping. Então essa falta de preparação, de planejamento, normalmente acaba virando esse pesadelo que você citou. Recentemente eu posso, obviamente que eu não posso citar nomes e nem o negócio, mas um casal recentemente, né, nos procurou no Sebrae porque o marido, né, montou uma loja para a esposa no shopping, né, e essa loja, né, que foi montada no shopping, né, foi montado sem planejamento, né, foi montado sem o devido preparo. Para você ter uma ideia, né, um erro básico, né, a loja ficava a maior parte do tempo, né, na mão de funcionários, porque a própria esposa, né, que recebeu o empreendimento do marido, né, não tinha tempo, não tinha agenda para gerir o negócio. Né? Então ficava na mão, né, dos vendedores, de funcionários, né, sem um devido preparo, sem um devido planejamento. Resultado, né, o negócio nunca foi lucrativo, desde a abertura até o fechamento. Este marido, né, supria, né, este negócio para fechar as contas, né, empatado, né, ou seja, sem ter lucro e sem deixar, né, dívidas para trás, exigia aí um investimento de R$5.000 por mês para poder empatar, né, para poder não ter lucro. Então veja a importância, né, de você fazer qualquer transição, qualquer mudança no seu negócio, você fazer de forma planejada. Né? Você buscar orientação junto ao Sebrae, você conversar com outros empreendedores, você participar, né, de associações, de sindicatos, né, aonde os empreendedores se reúnem para trocar experiências. Né? Então, eu diria que além do Sebrae você encontra sindicatos, associações, né, grupos de empresários que se reúnem, né, para poder trocar experiências, um ajuda o outro. Né. O próprio Sebrae, né, tem o projeto Soma, porque são tantas micro e pequenas empresas, Vanderlei, né, não só aqui na nossa região, mas no estado de São Paulo, no Brasil todo, que o Sebrae não dá conta de atender todos os empreendedores. Né. Então, o Sebrae faz uma parceria aí com as empresas de consultoria, e essas empresas de consultoria replicam, né, os cursos, replicam as consultorias, né, as metodologias do Sebrae para ajudar os empreendedores. De que forma? O Sebrae paga para essas empresas de consultoria aplicarem as soluções do Sebrae. Eu conversava há pouco, né, com a Ana Carolina, que está aqui nos bastidores, né, que faz parte do projeto Soma também do Sebrae, onde ela também, junto com o Sebrae, ajuda os empreendedores a organizarem os seus negócios, né, a melhorarem os seus negócios, solucionarem os seus problemas. Né. Então, para quem, né, tem uma empresa de consultoria e treinamento, né, ela pode ser parceira do Sebrae dentro do projeto Soma para nos ajudar nessa nobre missão, né, de fazer com que os nossos empreendedores, né, tenham sucesso, né, que eles tenham lucro, né, e esse é o grande papel, né, do Sebrae, né, cuidar dos empreendedores para que eles tenham perenidade. Legal. Aí, tá aí uma boa dica aí para Ana Carolina, para Regina Carvajal, que é presidente da DCE. Quem sabe a DCE, com os seus associados empreendedores, a DCE poder participar do projeto Soma e a DCE transmitir aos associados mesas redondas e eventos que possa transmitir o conhecimento do Sebrae para o seu grupo de empreendedores. Muito bom. Gostei da sua proposta. Qual que são os maiores desafios, assim, bem próximo do real mesmo, né? O tempo está correndo aqui, pelos empreendedores de Sorocaba. Você que tem uma noção geral, né, através dos postos de serviço e do Sebrae,
Hoje tem algum desafio maior que você sente que 2025 deverá ser focado com maior intensidade pelo SEBRAE, por essa expansão demográfica, expansão de comércio, de negócio? Existe algum desafio no plano de negócios do Escritório Regional de Sorocaba? O nosso grande desafio hoje, Vanderlei, quanto ao Escritório Regional do SEBRAE hoje, é trabalhar o desenvolvimento socioeconômico da região de uma forma mais integrada. Então o SEBRAE, além de ajudar os empreendedores no dia a dia com os desafios dele, o SEBRAE tomou um posicionamento de ser um agente de políticas públicas, né? O que é ser um agente de políticas públicas? É ajudar, né, as nossas instituições, né, sejam entidades de classe, sejam as próprias prefeituras, a melhorarem o ambiente empresarial. Como que você melhora o ambiente empresarial? Você criando leis, né, que facilitem a vida do empreendedor, né, você desburocratizando, você criando leis de incentivo, desenvolvendo zonas industriais, né, ou seja, preparando, né, caminhos, soluções e alternativas para os empreendedores. O que eu quero dar como exemplo prático, né, aqui? Eu citei lá no começo da nossa conversa, né, o município de Capela do Alto. Né? Então, Capela do Alto criou um distrito industrial, fez um trabalho, né, onde você tem acesso, né, a espaço para instalação de indústrias, né, de 3 formas diferentes, isso criando uma lei municipal. Você implementou educação empreendedora na rede municipal. Você criou a sala do empreendedor, onde você consegue fazer a abertura da sua empresa, né, em poucos minutos. Você criou um processo, né, interno dentro da prefeitura, onde uma pasta de uma abertura de uma indústria, de uma empresa de um porte maior, vai ser assistida do início ao fim, até que o empreendedor possa iniciar o seu negócio. Você criou SEBRAE Aqui, que são as unidades físicas no próprio município, para poder atender o empreendedor, ter um programa de capacitação mensal, onde o empreendedor possa ter acesso a tirar as suas dúvidas, a acesso a novas informações, a participar de capacitações de treinamento. Então o SEBRAE ele vem dando consultoria, inclusive para as prefeituras melhorarem os seus processos de compra, aonde a prefeitura, né, é orientada e o seu corpo técnico, né, equipe de compras, de licitação, são informados, orientados sobre a nova lei de compras que está em vigor, né, onde a micro e pequena empresa tem um tratamento diferenciado. É orientado o prefeito, o secretário de desenvolvimento sobre a importância do município comprar das micro e pequenas empresas da própria cidade, porque quando o município faz isso, ele injeta os recursos, né, a arrecadação do município na economia local, e quando esse dinheiro, né, ele é injetado, né, num comércio, numa prestação de serviço local, essa empresa, né, ela aumenta o seu faturamento, ela vai contratar mais munícipes, esses munícipes vão receber salários, esses salários serão gastos no comércio local, e isso é uma injeção de dinheiro na economia local. Então isso gera o desenvolvimento econômico, que é um dos papéis principais do SEBRAE. Quando o poder público faz isso, né, ele prestigia, né, ele melhora o ambiente, né, para que as pessoas possam empreender no município. É um círculo virtuoso, né, onde você aquece a economia local, né, e isso é como se a gente estivesse jogando, né, uma pedra, né, no meio do lago, né, e aquilo vai reverberando até as margens. Né, porque a micro e pequena empresa é a maior política pública de distribuição de renda. Né, porque a micro e pequena empresa contrata aquelas pessoas, muitas vezes que não teve oportunidade de ter uma qualificação maior. Então é muitas vezes no comércio e no serviço, é muitas vezes a micro e pequena empresa que vai preparar o munícipe para o mercado de trabalho. Né? Então isso acontece muito, né, nos comércios, nas prestações de serviço de bairro, né, que vai preparando as pessoas para a vida.
né? Não só para uma profissão, mas para a vida. E o Sebrae aí está ao lado desse, né, poder público e ao lado dos munícipes para poder fazer isso. E aí eu cito aqui o programa, né, que é o Empreenda Rápido, aonde a gente leva, né, para as pessoas mais simples, né, para aquelas pessoas que estão buscando uma profissão, a gente leva cursos técnicos, né, para que a pessoa possa ter um conhecimento e a partir daquilo ela possa empreender. Então muitas vezes a gente vai fazer cursos, né, para cabeleireira, para esteticista, para manicure, para doceira, para boleira. A gente vai fazer cursos para soldador, para pintor, para eletricista, né, para pedreiro, né, em parceria com outros S's, mas aonde você prepara questões técnicas para a pessoa poder ter um sustento, e a gente também trabalha a questão dela se formalizar como MEI, como microempreendedor individual, né? Como que isso funciona, ela passa a ter um CNPJ, ela passa todos os meses a pagar cerca de R$70 aí, que é uma contribuição, né, em âmbito municipal, estadual e federal, inclusive para o INSS, vai contar para a aposentadoria dela. Ela pode emitir nota fiscal, ou seja, ela é uma empresa como qualquer outra empresa, né, de uma forma simplificada, né? E quando ela está formalizada, né, ela pode prestar serviço para outras empresas, inclusive para o poder público, né? Hoje, um dos trabalhos do Sebrae, quando a gente trabalha, né, a parte de compras públicas, é preparar a prefeitura para contratar pequenos serviços, né, do próprio MEI do município. Né? Então, hoje, né, a nova lei de compras públicas permite, né, a questão do credenciamento. Né? Inclusive, iremos fazer um trabalho piloto, né, agora nesses primeiros 3 meses do ano, com o município de Araçoiaba da Serra, implementando o credenciamento para que pequenos serviços de reparo, né, junto à prefeitura, seja feita através dos MEIs de Araçoiaba da Serra. Então, é uma forma de você aquecer a economia local. Existem estudos, né, do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que diz que cada R$1 que o poder público gasta na economia local, ou seja, nos próprios comércios e serviços do município, esse dinheiro ele reverbera em até 70%. Então, esse R$1 vira R$1,70, né, girando a economia local. Então, o Sebrae tem se posicionado dessa forma também para poder acelerar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. Então, a gente tem atuado, né, junto ao empreendedor, na indústria, no comércio, no serviço, junto com o poder público, junto com as entidades de classe, para poder efetivamente criar, né, uma sinergia, criar um olhar de desenvolvimento socioeconômico integrado. Tanto que no ano de 2024 nós implementamos o programa Líder. Esse programa Líder, né, ele traz lideranças dos 28 municípios aqui da região. Né? Não posso falar que é a região metropolitana de Sorocaba, porque são 27, então tem um município a mais que está compondo esse projeto. Inclusive teremos um evento agora no dia 6 de fevereiro no Parque Tecnológico de Sorocaba, quando será feita a apresentação a todas as lideranças, né, da região sobre o programa Líder. Né? O programa Líder ele se desdobrou em estudar todas as características da região metropolitana, entendeu quais são os 3 principais eixos do desenvolvimento socioeconômico, que eu já posso dar um spoiler aqui. Né? A gente está falando da indústria, que já é uma grande característica da região, nós estamos falando do turismo e fechamos com a questão do agronegócio, que é uma questão muito forte também da região metropolitana. Então, segundo esse grupo líder, que é composto por 60 lideranças da região, né, todo o desenvolvimento socioeconômico da região deve seguir esses 3 eixos de trabalho. Então, a ideia é fazer com que a região continue se desenvolvendo a partir dessas potencialidades da indústria, do turismo e do agronegócios local. Então eu queria deixar aqui o convite já no Pod 18 para todos os telespectadores aí que estão assistindo, estão nos ouvindo, Vanderlei,
para que se programe para 6/2 no Parque Tecnológico, né, a partir das 18 horas, né, poderem participar desse grande evento e poder participar, poder contribuir desse trabalho que tem o grande objetivo de resolver os maiores problemas comuns sobre o desenvolvimento econômico da nossa região. E as inscrições? As inscrições a gente deve estar lançando já nos próximos dias. Eu não tenho aqui de cabeça, mas a gente já tem um link de inscrição. Depois eu vou mandar para você para poder, na edição aí, poder disponibilizar esse link de inscrição para todos os telespectadores, aí, os ouvintes poderem, né, fazer a sua inscrição. Ok. Olha, a hora passou 1 hora já. Estou olhando aqui o meu cronômetro aqui, 1 hora. E antes de encerrar, agradecer mesmo. Foi uma aula de empreendedorismo. Eu me sinto assim, eu fico imaginando um HD de alguns tera, escrito Sebrae no HD, que está na sua memória, na sua cabeça. Então, vou emprestar esse HD seu para mim ouvir de novo e reassistir também junto, porque há muito conhecimento, há muita coisa. Eu vou repassar, inclusive, compartilhar esse podcast, e eu convido aí quem está assistindo neste dia 18 de janeiro de 2025, às 18 horas, quando esse podcast está entrando no ar. E você que está assistindo, compartilhe esse podcast com todos os seus amigos e empreendedores, para que nós possamos divulgar ainda mais o Pod 18 e o trabalho belíssimo que o Sebrae faz. Com certeza a DCE será assim uma parceira do Sebrae em 2025 em outros eventos, em outros podcasts, em suas palestras, em seus eventos. A diretoria da DCE se sente bastante honrada com a sua presença, e nós queremos aí colocar as suas palavras finais, agradecendo você mesmo, né, com sinceridade, aí a participação do João Vitor de Moraes Gomes, que é o nosso operador aqui da ilha de edição, o Renato Arimateia Ribeiro, que é o diretor aqui da Estúdio Corp, que coloca esse estúdio à disposição, a Regina Carvajal, presente aqui, que é a presidente da DCE, uma empreendedora, consultora também, com muita experiência empresarial, a Ana Carolina Salvati, que está aí com a sua arte de vender, caminhando aí por esse estado de São Paulo, né? Então, que esse trabalho bonito, ele dê continuidade em 2025. Começamos não com o pé esquerdo, como você falou, muita gente começamos com o pé direito, o Pod 18, né? E fique à vontade para as suas palavras finais, lembrando que só faltou um assunto que eu queria colocar, mas o tempo passou tanto rápido, que era a inteligência artificial. Eu acho que o empreendedor hoje, ele vai ter um grande desafio na vida dele com a inteligência artificial, que está aí correndo contra o tempo, né? E ele vai ter que se adaptar com essa nova tecnologia, porque está causando muito pânico até pela loucura que é a inteligência artificial, né? Usa-se imagens indevidas de personalidades para vender, inclusive, produtos, né? A gente vê aí na televisão os advogados se movimentando. Então é um meio ilegal, ilícito, né, de usar a inteligência artificial. Suas palavras finais, Alexandre. Vamos lá, não posso deixar de citar a inteligência artificial, já que você trouxe, Vanderlei, né, para o assunto de forma muito rápida e sucinta, né? A gente não pode ficar alheio à inteligência artificial, a gente precisa correr atrás, entender sobre o assunto, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente já está vendo, né, a parte boa e a parte ruim da inteligência artificial, mas a gente olha muito pela parte boa. A parte ruim deve ser regulamentada, né, deve ser encontrado caminhos e soluções para que ela seja, né, utilizada da forma correta. O que eu posso dizer, né, para o empreendedor, né,
se capacite, né? Esse ano a gente fez um trabalho com o Sim Comércio, né? Que é a loja do futuro, né? Então a loja do futuro está muito alicerçada na inteligência artificial. O que o empreendedor precisa saber, né? Como base da inteligência artificial é que ela tem que ser usada para melhorar a experiência do consumidor e ela vai te dar mais produtividade no seu negócio. Então ela é algo muito bom. Ela é algo que chegou para ajudar você, empreendedor. Por isso que você não pode ficar alheio, por isso que você não pode ficar distante desse conhecimento, dessa informação, porque ela vai te ajudar muito, né, a tornar o seu negócio mais competitivo. Mas eu acho que o grande recado que a gente pode deixar aqui, Vanderlei, né, para o nosso empreendedor, né, eu gosto muito de dizer que o empreendedor ele não pode ser uma ilha, né, ele não pode andar isolado, né, ele precisa andar acompanhado de outros empreendedores, acompanhado de uma entidade de classe, acompanhado do Sebrae, para que ele possa, né, acompanhado por uma instituição de ensino, para que ele possa sempre estar adquirindo novos conhecimentos, para que ele possa estar trocando experiências, porque a empresa saudável é a empresa que encontra-se em constante transformação, em constante crescimento. Empresa que não cresce, empresa que não se transforma, ela já está em estagnação, ela já está, né, perdendo competitividade. Então, para você que está querendo começar, né, saiba que o empreendedor precisa ter energia, que ele precisa ter esse dinamismo, ele precisa, né, ter muita garra, muita vontade para poder lidar com essa transformação constante. Então, esse é o dia a dia do Sebrae, né, estar também evoluindo, né, e se reinventando para poder, né, representar, né, os nossos empreendedores. Hoje, quando a gente fala, né, em termos de Brasil, o Sebrae é a 5ª marca mais reconhecida, né, da população brasileira como uma marca querida. Tá? Porém, temos desafios enormes ainda, porque as pessoas gostam do Sebrae, mas quando você pergunta, né, para essas pessoas o que o Sebrae faz, elas têm dificuldade de dizer o que o Sebrae faz. Né? Muitas vezes a explicação, né, vem, é a entidade que ajuda os empreendedores, mas ajuda como? Né? Então a gente ainda tem desafios enormes, né, para poder, né, tornar o Sebrae, né, mais do que uma marca conhecida, né, tornar o Sebrae, né, o grande apoio do empreendedor. Então o empreendedor, né, precisa estar conectado ao continente, precisa estar conectado ao mercado, ele precisa conhecer o seu mercado concorrente, ele precisa conhecer o seu mercado consumidor, ele precisa conhecer o seu mercado fornecedor para que ele consiga tirar as melhores práticas dessas relações e transformar isso em competitividade para o seu negócio. Então o empreendedor precisa ser um eterno sonhador, precisa ser, né, uma pessoa muito conectada, uma pessoa muito engajada, né, com o mercado, né, com os seus propósitos, para que ele possa, né, impactar de forma positiva a sociedade. Esses são os negócios que vão perdurar, né, os negócios que estão sendo liderados por empreendedores, né, inconformados, empreendedores que estão buscando, né, inovação, que estão buscando transformação o tempo todo. Vanderlei, termino agradecendo você pela excelente condução, foi uma alegria, né? É um bate-papo muito fluido, né? Muito dinâmico aqui com você, né? Então te agradecer pela oportunidade, né? Agradecer a diretora Regina da DCE, né, e toda a diretoria, a Ana Carolina que está aqui acompanhando também, né, o João Vitor que deu todo o suporte para a gente aí. Finalizo desejando, né, sucesso para o Pod 18, para você, para toda a diretoria da DCE e para todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui, para que tenham um ano aí repleto de prosperidade, de felicidade e muita saúde. Obrigado. Obrigado. Até o próximo Pod 18 da DCE. Continua com a gente. Até. Obrigado. Mundo justo e fraterno, começa a empresa, na comunidade, na empresa.
Pra seguir essa trilha de ética e valores cristãos, a ADC Núcleo Sorocaba promove palestras, podcasts, encontros de lideranças da comunidade empresarial, associação dos dirigentes cristãos de empresas busca na valorização do ser humano a principal razão da atividade empresarial e da economia de valores. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial, a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Foco da ADC proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã no dia a dia contribui para que a vida das pessoas no planeta Terra seja mais digna e feliz. As palestras e o Pod 18 podcast da ADC levam a cada dia 18 de cada mês testemunhos de espiritualidade, saúde e negócios empresariais. A ADC tem uma história de 70 anos, gerando amizade e formação dos dirigentes cristãos em todos os 4 cantos do Brasil. Venha fazer parte da ADC Sorocaba e descubra um espaço de bem pra conviver e aprender. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Mais justo e fraterno começa em casa, a comunidade, na empresa. Pra seguir essa trilha de ética e valores cristãos, a ADC Núcleo Sorocaba promove palestras, podcasts, encontros de lideranças da comunidade empresarial, associação dos dirigentes cristãos de empresas, busca na valorização do ser humano a principal razão da atividade empresarial e da economia de valores. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial, a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Foco da ADC proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã no dia a dia contribui para que a vida das pessoas no planeta Terra seja mais digna e feliz. As palestras e o Pod 18 podcast da ADC levam a cada dia 18 de cada mês testemunhos de espiritualidade, saúde e negócios empresariais. A ADC tem história de 70 anos, gerando amizade e formação dos dirigentes cristãos em todos os 4 cantos do Brasil. Venha fazer parte da ADC Sorocaba e descubra um espaço de bem pra conviver e aprender. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial.
vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. A responsabilidade social empresarial centrada na pessoa, foco da DC proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã